Thiago Márcio mais uma vez para mais uma live. A gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas e seus desafios. E a gente vem vindo numa série aí de lives e conteúdos relacionados à liderança. E hoje eu tô com um convidado muito especial, eu vou já adicionar ele aqui. Um cara incrível, um grande amigo. Tenho certeza que essa live vai ficar na mente e no coração de todos vocês. E aí, muito obrigado, Weber, por você ter topado. Obrigado a você. Eu falei de início que eu realmente estou me desafiando a cada dia mais a poder trabalhar essa ideia de conteúdo voltado à liderança, né? Uma coisa que eu sou apaixonado, eu gosto muito, e a área da liderança tem um leque muito grande. A gente já falou um pouco sobre gestão de tempo, a gente bateu um papo aí com a Jéssica, né, numa outra live, ela contou um pouco de como foi essa transformação na vida dela, depois que ela conheceu e teve a consciência do que é a liderança, né, de como atuar. Você se apresentasse um pouco para o pessoal poder te conhecer um pouquinho mais, aí saber um pouquinho de você e vamos que vamos. Beleza, bom, para os que não me conhecem, né, sou o Weber Rodrigues, e eu trabalho com empreendedorismo, com negócios, né, a minha especialização é em liderança, gestão de pessoas, que mais? Faço MBA em negócios agora, e o que eu tenho feito é dado, né, estratégias em negócio. Porque quando a gente está falando de negócios, a gente precisa analisar algumas questões, né? Primeiramente, né, como a gente não costuma falar no português, mas primeiramente, a gente tem esse contexto ruim que nós estamos vivendo e todo mundo acaba fechando as portas. Então, eu costumo continuar falando sobre isso porque aí eu começo a me apresentar. Quando eu vim falar sobre liderança, na verdade, foi um treino. No próprio treino eu já fui aprendendo. A minha vontade mesmo, né, para quem já me conhece um tempinho aqui, meu sonho era ter uma rede de estacionamentos e lava-rápidos em todo o Brasil, em todo o Sudeste, né? E aí, como a gente diz no mundo eclesiástico, vamos colocar assim, não aprove Deus essa ideia e me chamou para liderar pessoas, me chamou para falar sobre liderança, sobre gestão. E aí a gente teve um aprendizado, né, na outra comunidade que a gente estava. Eu tive assim um reconhecimento muito grande por parte das pessoas, né? Eu comecei a ver isso. Você pediu para me apresentar, mas como eu quero dizer, eu era um pequeno empresário, vou dizer dessa forma, que na verdade eu não via o meu potencial como gestor de pessoas ou como estrategista em negócio. E quando a gente fala hoje, quando a pessoa se apresenta, né, eu sou isso, eu sou aquilo. A minha primeira formação é direito, sou advogado, então isso me ajuda muito a fazer o que eu faço hoje, me abriu muitas portas e continua abrindo, e essa questão também de entender as pessoas. Então hoje o meu trabalho é esse, o meu trabalho é fazer a pessoa ter uma performance melhor, é fazer a pessoa ter uma estratégia principalmente nos negócios que essa pessoa atua, nessa esfera dos negócios, e eu defendo assim, acabando minha apresentação, como uma pessoa que crê que a liderança ela pode ser feita sem dualismo, né? Eu não posso deixar de não me apresentar aqui como um cristão, eu defendo valores cristãos, assim como você, acredito que Deus ele é um ser soberano e nós confiamos nele, mas não tem como a gente não liderar essa esfera dos negócios, eu creio dessa forma, nessa visão. Então eu venho aqui como um líder, assim como você, só que a diferença, né, a minha área, na verdade, é mais precisa na veia dos negócios. Não sei se eu me apresentei aí de uma forma mais tranquila para todo mundo entender o que aconteceu. Top. Não, fantástico. Uma técnica quando você vai liderar ou aprender ou falar sobre apresentar, conta um pouco da sua história triste. Se você contar muito que você que aquilo, a pessoa não vai estar aí. Gente, eu sofri pra caramba pra estar aqui. Deixa eu ver. Então a primeira dica das dores, porque as pessoas se identificam primeiro com as dores, né? Sim. Mas é muito bom. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade de atuar junto no ministério, como você disse. E
em partes a gente trabalhou a níveis, né, liderando da mesma linha, mas eu tive um tempo, um bom tempo, abaixo da sua liderança e da Andressa, sua esposa. E para a gente, assim, foi fantástico, foi transformador. Eu comentei com você, eu acredito que essa semana ainda a gente estava conversando um pouco a respeito da live, e caso as pessoas não saibam, há alguns anos atrás, o Weber ele pegava no meu pé e puxava a minha orelha para eu fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje, agora. Gerar Sim. conteúdo, pôr para fora o que eu tenho, aquilo que eu carrego, o potencial, as experiências, e ir para a rede social e usar todas as ferramentas. E o que eu falava era: não gosto, não quero, não é para mim. E assim vai. Aí, enfim, veio pandemia e a gente começou a fazer esse negócio aqui. A gente está bastante animado, estou bastante feliz com isso, Top. porque na verdade, assim, a gente sabe, a gente reconhece o chamado de Deus para nossas vidas. A gente começa a reconhecer no dia a dia, cada vez mais, o nosso potencial é aquilo que a gente pode fazer em prol da sociedade, em prol das pessoas. Mas Sim. às vezes eu tenho um pouquinho disso, né? Eu sou um pouco autocrítico em relação a algumas coisas, e eu lembro de algumas conversas que a gente teve também, de eu me exigir muito, e por conta disso eu falar, deixa pra lá, eu não é pra mim. Agora, Legal. falando agora já, entrar um pouco no nosso tema, porque essa semana a gente recebeu bastante perguntas, Eu vi. algumas perguntas que eu sinceramente até me arriscaria a responder se fosse comigo, mas uma boa parte delas eu acho que eu seria um pouco infeliz, assim, bem superficial. Então, ainda bem que você está aqui para tirar aí essas Vamos lá. dúvidas da galera, que o negócio Vamos tá lá. osso. Mas antes da gente chegar lá, eu queria que você falasse um pouco desse conceito de gestão de pessoas. Uma coisa que eu pensei, se eu estiver viajando muito, aí você fala, né? Se eu estiver voando muito. Beleza. Meu pai tem, por exemplo, 78 anos de idade. Ele foi chefe na Ford, né? Ele foi encarregado numa área lá na Ford. Então, assim, eu sei que tinha algumas pessoas que estavam abaixo dele, como ele estava abaixo de outros líderes. Como que houve essa transição, mudança? Porque eu acredito que tinha já um conceito, uma ideia de gestão de pessoas, mas hoje o termo ele está cada vez mais evidente, igual as pessoas falando de empreendedorismo, marketing digital, liderança, isso aqui tá muito aquecido. Como que se deu essa mudança? Não sei se você poderia me dizer como surgiu, como que os caras separaram isso, porque no meu entendimento é que isso era uma coisa mais voltada para RH, por exemplo. Uhum. Não sei, não sei se eu estou viajando muito, mas eu queria que você Não, falasse não. um pouco para a gente construir essa ideia aqui agora. Ok. Bom, quando a gente está falando de gestão de pessoas, a primeira coisa que a gente precisa saber é a gestão, né? A gente precisa gerir, vem da palavra aí do cuidado, de realmente você ter esse tempo, você colocar o seu cuidado nisso, tá? O gerir propriamente dito. Só que e tem pessoas que falam até da gestão de tempo, mas a gente está falando aqui de pessoas. O termo gestão, ele caiu um pouco no seguinte sentido, uma banalização, eu vou usar essa palavra, por quê? Gestão de tempo, gestão de pessoas, aí entra naquela questão do coaching e tudo é no mesmo balaio. Você me É. perguntou, dando exemplo do seu pai. A gente precisa entender assim, existem contextos históricos, existem contextos políticos, até a gente fala, quando a gente está falando de negócios, a gente fala sobre as ingerências, né, dos ecossistemas. Por exemplo, você vai montar um negócio hoje, rápido parêntese, você Não, precisa pode saber ficar à como é que está a vontade. política. Aí me corta aí. Você precisa saber como é que está a política. Se você não sabe como é que está a política, como é que está a economia, ou como vem o futuro disso, pelo menos nos 2 próximos anos, você não vai poder montar um negócio. Vamos fechar a parêntese. Então, se você for analisar, por exemplo, o seu pai, que tem mais de 70 anos, ele está numa outra geração, por óbvio, né? Ele Sim. não é da nossa geração, aí a gente vai colocar aqui exemplos, né? Geração X, geração Y, e vamos falar com muitos mileniais aqui que inclusive estão nos assistindo, né? A geração anterior, ela é acostumada mais naquela ideia da escassez, por exemplo. Vivenciou muitas crises, né? Eu lembro meu pai falando, meu avô falando,
da época do plano Collor, por exemplo, que você ia no mercado de manhã, era um preço, no mercado à tarde era outro, no mercado à noite era outro, né? Hoje eu vejo a mudança no mercado, mas não é no mesmo dia, geralmente são a cada semana, a cada mês, e assim por diante. Então, essa escassez, ela gera o quê? Eu preciso ter aquele cuidado, eu preciso trabalhar, preciso juntar dinheiro, e assim, quando vierem os maus momentos ou os tempos ruins, eu tenho um dinheiro guardado. Se a gente começar a entender isso, a gente vai poder entender de gestão de pessoas. Por quê? Com certeza, se você chegasse para o seu pai, pai, eu tenho uma ideia assim disruptiva, nova, ele ia falar o quê para você? Ou já falou, filho, seguinte, o que dá dinheiro é você entrar na CLT, nada contra a CLT, mas vocês vão entender, e você ter o seu dinheirinho, vender o seu tempo desde as 7 da manhã até as 18 horas, e olha, final do ano você tem 30 dias aí de férias, pode ser que você pegue mais um terço, você tem uma promoção e assim por diante. Se a gente considerar Ô todo esse... Ever, isso Pode aqui, falar. só dá uma Pode segurada, mandar. desculpa. É engraçado porque a mentalidade dele é exatamente essa. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai que eu ia fazer faculdade, e eu fui fazer faculdade de marketing, ele falava, pra quê? Pra quê? Não, eu vou trocar ideia lá e você vai trabalhar lá e, tipo, meu, hora essa os caras pagam bem, porque eu comprei minha casa desse jeito. E eu conheço outras pessoas que falam a mesma coisa. Sim. Então, assim, só um parênteses que o que você está falando é realmente Então, beleza, aquilo que eu vivi. não tô inventando nada. Só que a gente Não, precisa entender jamais. isso. A gente precisa entender isso porque quando a gente está falando de gestão de pessoas, seu pai é uma pessoa, ok? Seu pai tem 78 anos. Vamos, por exemplo, para um tio seu ou para um irmão seu, vou colocar para a gente aqui. Eu tenho 35 anos. A nossa cabeça ela é diferente, mas nós realmente fomos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos avós. Então, se eu começar a fazer gestão, eu não posso fazer gestão de pessoas tendo apenas conhecimento de uma geração. Eu preciso conhecer as Uau, gerações. Vamos agora para o nosso campo. Nós somos cristãos, vamos pegar legal. a Bíblia. Pega Moisés. Moisés não tinha gestão nenhuma, essa é a verdade. Moisés nunca teve gestão. Quem teve gestão era Jetro, o sogro dele. O cara estudou lá no Egito, teve toda aquela história que a gente sabe do Moisés é antigo, né, antes de conhecer a Deus, aquela coisa toda. Fica tranquilo que eu não vou pregar, não, mas é só para falar o contexto Pode? da Bíblia, Não, 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 entendeu? não. Fica E tranquilo. aí ele foi lá, ele ficou 40 anos fora, só que aí Jetro falou o seguinte, você precisa, quando ele estava colocando lá os conselhos para o povo de Israel, ele falou assim, você está se cansando muito, o que você tem que fazer? Você tem que dividir em grupos de 50, em grupos de 100, em grupos de 1000 e assim por diante. Ele foi fazendo essa divisão. Agora, Jetro era uma pessoa numa geração anterior a Moisés. Jetro não estudou no Egito. O que está acontecendo hoje? Estou pegando alguns critérios aqui. A nossa geração, a geração anterior, na verdade, nossos pais, nossos avós, ela nos ensinou, ensina cada dia mais. Só que o que aconteceu com a grande maioria dessa geração é esquecer que nós temos um futuro. E esquecer que nós estamos num mundo que está mudando a cada dia muito mais rápido. Então, quando você pergunta assim, Weber, como é a gestão de pessoas hoje? Sim, ela foi inventada, principalmente, né, desde que mundo é mundo, mas ela foi dada uma importância maior no século XIX para o século XX. Aí a gente pega a Revolução Industrial, a gente pega aquelas corporações de ofício, a gente pega aquelas grandes indústrias de fazer roupa e aquela coisa toda. Só que por que veio essa gestão? Porque eu precisava colocar as pessoas numa linha de produção. Ford já falava isso. Então a gestão de pessoas não veio no princípio assim, porque a gente é muito legal, a gente realmente quer entender de todo mundo e a gente quer que todo mundo equalize o pensamento, o jeito de lidar, o temperamento. Não, é para equalizar a produção para que eu possa ganhar dinheiro. Quando a gente pega a década de 80, década de 90, 2000, 2010, a gente, por exemplo, a gente teve autoajuda em 1990. 2000, a gente veio olhar aqui o autodesenvolvimento, por exemplo. 2010, um pouquinho de 2000, 2010, a gente pegou a história do coaching. Só que o que vai acontecendo nesses contextos? Todo mundo vai pegando essas chaves, igual agora que é o marketing digital e aquela coisa toda, para ganhar um dinheiro. Poxa, Weber, mas o que isso tem a ver com gestão de pessoas? Gestão de pessoas é você gerir as pessoas que estão debaixo de uma liderança sua em prol de resultados de uma organização. Pode falar, então, isso, é esse o fundamento principal. Agora, a partir disso, a gente precisa ver para que a gente vai usar a gestão de pessoas. Ok?
É bastante complexo. O pessoal normalmente pensa que gerir pessoas também é só colocar cada um no seu lugar em uma certa atividade, né? Falando um pouco de igreja, Uhum. uma pessoa uma vez me perguntou a diferença, a dificuldade, por exemplo, de lidar com a gestão de pessoas ou de uma equipe num trabalho em relação à igreja. Eu falei, bom, para mim, né, uma coisa que já grita de muita diferença é que um cara é voluntário e o outro é assalariado, né, dentro da Uhum. empresa, no caso. Então, assim, você tem coisas assim, condutas diferentes, iguais, mas assim, diferentes, porque você não trata, né, não tem a mesma tratativa com um funcionário CLT igual você tem com um cara que é voluntário, né? O cara que é CLT tá preso àquela questão assim, vou fazer porque é isso que paga a minha conta. O voluntariado não. Como é que você faz essa gestão pensando numa ONG que você lida com pessoas que estão ali à disposição, diferente do CLT, e o cara pode a qualquer momento falar assim, ó, não gostei do jeito que você olhou para mim, não conta mais comigo e sumir, né? Eu achei interessante essa pergunta porque eu acredito que a pessoa também tenha esse problema nos dois viés, né? Acho que acredito que seja maior para ela em relação ao ministério, inclusive, porque ele fala assim, pô, na empresa eu falo pro cara, o cara obedece porque ele precisa de um emprego, mas como é que eu faço aqui com o voluntário, né? Essa Como é que isso dificuldade, né? acontece? Como é que isso acontece, né? Como é que a gente lida com essa diferença gritante? Porque por mais que a igreja te traz algo em comum, eu estou servindo porque eu amo a Deus, eu quero, sei lá, retribuir, ter uma mentalidade assim infinita em relação a isso. A dificuldade é sempre maior lidar com uma pessoa que tá lá por vontade própria, né? Pode a qualquer momento meter o pé, assim, vamos dizer assim, bem às Uhum. claras, né? Uhum. O que eu tenho para falar disso, Márcio, assim, de uma forma mais rápida, porque isso abre várias vertentes aqui, e Sim, eu quero, lógico, ser assertivo e fazer com que esse ponto de dúvida ele possa ser pelo menos num primeiro momento sanado. Quando a gente está falando de gestão de pessoas, todo mundo aqui entendeu, acredito, que é aquele conjunto de sim. ferramentas. Só que o que muitas pessoas acreditam é que existe apenas uma ferramenta para lidar. Exemplo, você tem uma chave Phillips. Quem não sabe o que é a chave Phillips, é muito difícil não saber, mas pode acontecer. É uma chavinha parecendo uma estrelinha, né, uma estrelazinha no final. E tem a chave de fenda. Tem parafuso que a chave Phillips vai ser ótima. Só que tem parafuso igual hoje, né? Comprei uma bicicleta hoje, fui colocar um negócio, um parafuso, e quase espanou. E eu tive que pegar uma fenda para consertar a porcaria, vamos colocar assim, que eu tinha feito no parafuso. Olha só, então uma ferramenta é para cada coisa, não começa a usar. Então, da mesma forma, quando a gente está falando assim para instituições, e vamos separar aqui o que você colocou. Eu tenho uma instituição paga, ok? Uma instituição privada, por exemplo, uma empresa, e tenho uma comunidade. Eu tenho uma ONG, eu tenho uma igreja, e até eu conheço muito, né, sobre essa questão da gestão voluntária, porque não foi só na igreja que a gente liderou isso, mas também em comunidade, em ONG, por Aham, exemplo. E sim. a dificuldade que a gente tem é o seguinte: a primeira coisa, eu separei aqui 3 pilares, né, para a gente poder falar no que se baseia a gestão de pessoas. Primeira Manda bala. coisa, primeira coisa, a gente tem a comunicação, né? A gente tem a motivação, comunicação e liderança. Então vamos colocar assim, Ó, comunicação, como as coisas são passadas. O que eu quero, na verdade, de você, esse alinhamento de expectativas. Quando você é chamado para um emprego, a pessoa vai perguntar assim, então, senhor Márcio, aqui você trabalha de segunda a sexta, você vai viajar tantos dias, você vai ter o carro da empresa, ok. Sempre o último é o salário. Você pode ver, toda entrevista, ninguém fala assim, ó, já vou te adiantar logo, aqui você vai ganhar R$ 1.000. Você quer? é Não. verdade. Primeiro fala tudo, a empresa coloca tudo aquilo que ela quer de você. No final você fala assim, eu tô precisando, quanto que é? Então, nosso budget é R$ 1.000. Você fica até meio que ofendido, ou às vezes você fala assim, será que eu posso falar que eu quero R$ 2.000, que eu posso 2.000? Ou será que tá tudo bem e como eu preciso disso? Agora, quando a gente está falando de uma instituição, uma comunidade, a mesma regra, ela serve para a empresa. Então eu tenho que comunicar essa pessoa. Agora, nessa comunicação, você, Márcio, tem que saber o que você vai fazer.
eu também tenho que saber o que eu vou fazer. Por quê? Eu não posso exigir de você aquilo que você não pode me dar e você também não pode exigir de mim. O que acontece de desafio para a gente pegar isso e resolver assim de uma forma objetiva, nem é subjetiva, mas objetiva, é o quê? O que eu quero do Márcio? Eu quero isso e isso. Só que o Márcio tem que saber a cultura que eu exerço, né? Então aqui, você me chamou para sua live. Se você me cortar e falar assim, ó, o seguinte, eu quero falar sobre isso. Eu vou pegar e vou responder. Por quê? É a sua live, é a sua gestão, esse cuidado, essa cultura também vem de gestão. Então eu preciso falar como é que é a minha casa. Para se você quiser aceitar entrar na minha casa, você é bem-vindo. Só que aqui na minha casa os visitantes, por exemplo, isso é um exemplo, tá? Lavam a louça. Você vai falar, eu acho que eu não vou na casa do Weber. Eu não quero comer para lavar a louça. Não acontece, né? Você já viu que não acontece isso. Mas pode ser uma cultura de uma pessoa. Então, essa questão do preço, ou do valor, ou do salário, ela é muito discutível porque não é só pelo preço. Aquela pessoa, vamos voltar para a Bíblia, vai. A gente é cristão, a gente tem que falar da Bíblia. Aquela pessoa que não sabe servir de graça e não sabe ser fiel no pouco, ela não vai ser fiel com R$1.000. É uma regra do RH. Eu tive um chefe que falava isso. Não adianta eu colocar um salário de um cara que ganha R$1.000 para ganhar 10 mil. Se ele não faz com 1.000, ele não vai fazer com 10. Então essa dificuldade da comunidade, ou da igreja, ou da ONG que seja, e da empresa, se destrincha aí nessas três questões. Eu vou falar da motivação depois, mas a primeira delas é a comunicação. Comunicou? Então, por exemplo, hoje eu estou em uma outra comunidade. Lá eles funcionam de um jeito. Eu não posso chegar lá e falar, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui está errado. Nenhuma comunidade que eu entro, eu falo isso. Agora, se me pedem para falar alguma coisa, se me dão alguma questão de liderança e me dão autonomia sobre isso, aí eu vou ser o primeiro a falar o seguinte, eu vou ser voluntário para fazer esse tipo de coisa, eu estou colocando meu talento, eu estou colocando meu tempo, eu estou colocando meu tesouro, mas eu não estou pedindo dinheiro de você. O mínimo é que você me dê autonomia e eu seja motivado para fazer esse tipo de coisa. As duas pessoas vão ganhar. Eu acho que é de uma forma bem resumida para ser entendido esse imbróglio, né? Vou dizer até assim, porque assim, a pessoa não paga, por isso que ela não faz, está errado. Ela tem que fazer e faz de graça. Seu casamento, tem dia aqui que eu tenho que lavar a louça. Eu falo assim, eu não vou lavar a louça. Aí a Andressa fala, também não vou lavar. Quem vai lavar? Não tem ninguém aqui. Nem Jesus não vai descer aqui para lavar a louça. Então assim, tem que lavar. Servir uns aos outros. Tem que lavar. Entendi, muito bom. Muito bom. Eu acredito que comunicação, que nem você estava falando, né? A respeito de comunicação, na verdade, não é o que eu falo, ou como eu falo, é como a pessoa entende, né? Tem que tomar cuidado com esse vídeo. O pessoal fala assim, mas eu falei para a pessoa, eu expliquei para a pessoa, só falta desenhar, né? Como falam bastante. Mas, na verdade, se a pessoa não está recebendo isso, e aí eu acho que entra um pouco do que você vem reforçando para a questão da cultura. Peraí, se eu usar uma gíria para falar com uma pessoa que mora no Nordeste lá do país, eu sou paulista, o cara vai entender como isso. Para ele, mano não é irmão, amigo, camarada, de repente é outra coisa. E o cara pode até se ofender. Sim. Então, assim, essa questão de comunicação é muito sério, porque acho que todas as áreas da nossa vida, tudo está relacionado à comunicação. E é o que a gente está fazendo aqui, usando uma ferramenta de comunicação para transmitir conhecimento, conteúdo, enfim, qualquer outra coisa. E se a gente não fizer esse filtro de quem está recebendo e como está recebendo, dar murro em ponta de faca, né? O negócio não flui, Sim. O negócio não acontece. Pode falar. Não, são das duas pessoas, são das duas partes. É sempre um diálogo, né? É sempre uma questão de falar e também ouvir, né? Jesus, ele falava, mas ele também ouvia. Só que a diferença de Jesus é que ele sempre conheceu a gente, né? O nosso coração, ele sabe o que passa na nossa cabeça. Agora, existem técnicas que a gente pode utilizar. É igual aqui, a gente está conversando, as pessoas estão mandando comentário. Dá para ver mais ou menos o que as pessoas já estão pensando sobre o assunto, ou o viés de cognição, pensamento delas. Eu tenho a opção de querer manipular sobre os dados que eu tenho, falar não tem nada a ver isso, e inventar uma mentira aqui, como muitas pessoas fazem na internet, ou eu ser eu mesmo, porque assim, eu estou muito mais à vontade, porque todo mundo que está aqui, a maioria me conhece. Então, não tem problema. Se eu falar mentira, eu vou falar, tá errado, e sai da live e tchau. Agora,
isso também é uma ferramenta de gestão. Eu saber, eu verificar aqui o que está acontecendo, o que estão falando, e também se eu estou respondendo a sua pergunta, e também se a gente está voltando a falar sobre o assunto. O viés é liderança e é de como eu faço isso. A grande questão da live é qual é o maior desafio que um líder, e aí eu falo líder é qualquer pessoa que lida com qualquer outra pessoa, sendo amigo ou não no dia a dia com o trabalho, quais são os maiores desafios que essa pessoa pode encontrar e como ela lida com isso, qual tipo de ferramenta que ela pode encontrar. E aí você pode aplicar tanto, fica à vontade para falar tanto em relação à empresa, né, trabalho, quanto ministério. Tá. Tem uma frase que tem não sei ser um cientista político, ele na verdade ele é mais um pesquisador de opinião. Mas vamos tratar como cientista porque ele faz uns livros de forma bem, ele traz muitos dados, né? É o Mark Penn, ele fez acho que a campanha, se eu não me engano, do Bill Clinton, eu posso estar enganado do que eu estou falando, mas ele fez um livro falando sobre microtendências e ele atuou, na verdade, não fez a campanha. Uau. Ele atuou juntamente com o governo do Bill Clinton. E ele coloca dados, e eu vejo ele, e vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Ele faz uma antítese, né? Ele, vamos dizer assim, é o ruim de tudo, seria o ruim de tudo, o pior de tudo, contra uma visão que eu acredito muito, e aqui tem muito cristão aqui, então vale a pena falar disso, para que eles entendam, de uma visão de esferas de influência. Existe um livro que um dos autores, né, o Johnny Ellon, ele fala sobre as esferas... Isso mesmo, ele fala sobre as esferas de liderança, né, o renascimento o renascimento dos 7 montes, isso mesmo. E aí eu não li ainda. Cara, eu li 2 vezes. Uau! Assim, esse livro, Microtendências, é uma antítese a esse livro. O Microtendências, ele traz tudo o que está acontecendo e vai acontecer até 2025, 2030, mas de uma maneira ruim. O Johnny Ellon, ele traz, na verdade, de uma maneira boa, se nós, né, filhos de Deus e qualquer tipo de pessoa aqui, um ser humano que realmente acredita em Deus e faz o seu trabalho bem feito e quer ser líder, realmente a gente vai ter acesso a novas áreas de liderança. Então, feito esse comentário, quando a gente está falando sobre a questão da comunicação, ou o maior desafio de um líder, eu lembro de Jesus. Jesus falou assim, você quer ser o maior? Então você vai servir a todos. Você seja o menor. Não tem como, porque o maior líder que a gente tem hoje é Jesus. Não tem como você não se espelhar nele, né? Não somente pelo cristão, até as pessoas não cristãs, ou que não professam alguma fé, elas falam, cara, Jesus teve diversos ensinamentos, inúmeros, né? A Bíblia traz muitos deles. Então, quando a gente está falando sobre liderança, o desafio, na verdade, não é nem comunicação, tá? Eu vou além disso. Não é nem realmente você fazer um trabalho bem feito, é você estar disposto a servir. E eu, na minha história, muita gente já sabe aqui dessa história também. Eu resolvi a realmente me entregar, foi para todos, tá, Robson? Foi nos Estados Unidos, ele mora nos Estados Unidos, esse autor, mas ele veio no Brasil diversas vezes. E assim, é mundial, tá? Essa visão, ele é um profeta e é uma visão que Deus deu para ele mais 7 pessoas. E eles foram conversar... Eu já anotei aqui. Eu já deixei salvo aqui para não esquecer de pesquisar um pouco mais sobre sua indicação aí, viu, Weber? Beleza. O do Johnny Ellon, né? Agora do Mark Penn, ele fez nos Estados Unidos e fez aqui no Brasil também. Chama Microtendências o livro. Quem me indicou foi um pastor. Eu anotei esse aqui também. Entendi, beleza. É um livro um pouquinho mais grosso, assim, tá? Mais denso. Então, assim, você vai lendo final de semana, cada dia você lê um capítulo. Então, voltando. O maior desafio que eu tive é quando eu me vi numa crise muito grande, crise assim, com eu mesmo. Ninguém sabia resolver minha crise, nem eu mesmo sabia resolver. Eu queria ser uma pessoa que eu não era, né? E na verdade eu era outra desde a infância. E isso é uma história para outro dia. Mas eu falei, quer saber de uma coisa? Então eu falei assim, Jesus, eu vou servir a todos, eu não vou cobrar R$1, porque eu quero ver realmente por que o Senhor me chamou. Eu fiz isso. E olha o que eu falei, eu declarei isso. Então tá bom, todo mundo me chamava. Me chamaram lá para Itaquera para servir, me chamaram em Minas, me chamaram não sei aonde, eu indo. E assim, amém, irmão, eu vou te dar R$100. Eu falei, obrigado.
Glória a Deus. Eu não estou defendendo que você não vai cobrar serviço que você vai fazer. Você ficava até constrangido, né? Porque assim, eu não declarei, eu falei assim, eu quero saber porque realmente eu sou. Então assim, as pessoas estavam me pagando para me treinar, essa é a verdade. Depois que eu entendi isso, ficou mais fácil. Então, o maior desafio é você querer ser liderado. E o Mark Penn, que eu comecei falando dele do livro, ele fala assim, o líder ele é reconhecido pelo menos por 3 atributos. Primeiro, pelos problemas que ele consegue resolver. Ele é reconhecido por isso, um líder. Segundo, pelo caráter dele. Né? Não é o que todo mundo acha, é o caráter. O caráter vai ser colocado à prova. Né? E o terceiro, qual é o nível de influência? Quantos discípulos, quantas pessoas ele vai conseguir influenciar? Aí você vai reconhecer um líder. Jesus fez tudo isso? Então, ou seja, o maior desafio que a gente tem, seja na igreja, seja na instituição privada, é servir. Por exemplo, quantos trabalhadores ficam depois do seu horário e falando assim, não quero hora extra agora, mas eu quero aprender o trabalho. Eu fiquei. Eu entrei numa empresa para ser advogado do jurídico, gerente jurídico, e tinha uma pessoa trabalhando contra eu, né? Contra mim, né? A minha pessoa. Uhum. Não quero saber de você. Eu ficava até 9 horas da noite, eu não era casado na época, 9 horas da noite para entender o funcionamento de tudo para eu poder apresentar o trabalho para o vice-presidente da empresa. Recebi hora extra? Não, mas o dia que eu falei que eu fui embora, eu tive o dobro do meu salário. O dobro. Uau, e assim, sem pedantismo nenhum. Eu falei, eu vou empreender, obrigado. Eu agradeço até aqui, mas eu tô indo embora. E aí tive que assinar uma série de cartas falando que eu não ia entrar com a ação, aquela coisa toda, né? Porque eu conhecia toda a empresa. Então, tentando acabar aqui, né, para eu não fugir para o outro lado, a gente tem que fugir, Márcio, dessa questão, e é uma palavra muito bonita que eu gosto, inclusive, de falar, o dualismo, né? Quem sabe falar mais sobre isso é a Andressa, ela que é a socióloga aqui de casa, não eu. Mas a gente fica assim, na igreja eu faço, graças a Deus, glória a Deus. E na empresa a gente fala, não, porque aqui eu vou ganhar. Cara, a Bíblia fala, você tem que fazer para o seu patrão, para o seu senhor, como se você estivesse fazendo para Deus. Por quê? Ele exerce um princípio de liderança sobre você. Liderança é um princípio bíblico. Se você não cumpre uma liderança com os pais, por exemplo, com os seus irmãos, com os seus amigos, você não vai cumprir uma liderança nem que te paguem R$1 milhão. Você pode ver muito contrato quebrado aí. A regra do ser fiel no pouco para ser fiel no muito, ele não engloba a sua parte financeira, né? Não. Pegando um pouco do gancho que você está falando, tipo, o servir, a questão do caráter que você falou, a questão de resolver problema, envolve todas as áreas da nossa vida. Mas quando a pessoa fala sobre o fiel do pouco no muito, o pessoal só pensa em dinheiro. Aí você tá falando, eu pensei nisso agora. Faz todo sentido, cara. Muito bom. Então, o que você me perguntou sobre o maior desafio, nós temos muitos. Eu coloquei alguns aqui, até com embasamento estatístico. É comunicação, é as pessoas serem motivadas, é a falta de autonomia, uma série de coisas. Mas se eu posso resumir em um, é a coragem de servir os outros. É realmente lavar os pezinhos dos outros, né? Então, assim, aí você pode falar assim pra mim, só pra terminar isso, eu não fugi muito. Não quero fugir disso. Mas a pessoa fala assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Meu irmão, quanto que você tá me dando pra eu fazer essa live com você? Independente que nós somos amigos aqui. Nada, você não me deu nada. Nem o café você me deu ainda. Todo mundo sabe aqui. Mas por que eu tô fazendo? Isso aqui é um serviço. Não é para promoção pessoal. A promoção pessoal, aí a gente vai falar do John Maxwell, né? Ela vem como depois. Ela vem como adjetivo. E o John Maxwell fala, que é a sua área, eu não quero entrar na sua área. Não, pode falar. Cara, obrigado. A liderança é um troco. Só que vai chegar uma hora que o troco dentro do bolso vai acabar. Quando acabar o dinheiro da liderança, ele compara, ele faz uma analogia a isso. Você vai comprar a liderança onde? Aí por isso que o pessoal fica, quer comprar seguidor? Quer fazer não sei o quê? Eu vou sortear aqui uma casa na praia se você curtir minha foto. Sabe essas coisas? Desculpa, falei, mas é assim que funciona. Não, mas é isso mesmo. As pessoas forçam a influência, né? Forçam a imagem da influência. Na verdade, não está atraindo pela influência, está atraindo por outra coisa. Está atraindo por um outro... vou seguir o cara porque o cara tá sorteando um carro, tá rifando um carro, sei lá, porque agora tá em alta. Eu vejo muita gente sorteando carro e o cara tem 50 páginas de amigo parceiro que acho que patrocinou. E ganha os amigos. Esse cara todo aqui. Eu garanto na sua página, Weber, se você me patrocinar em R$3.000, eu vou 15 mil seguidores. Aí uma vez um cara me ofereceu isso, né? Só um parênteses também.
por conta da Andresa, com a questão da semijoia, falou, meu, 10 mil seguidor, 20 mil seguidor, meu, sei lá, 2 mil reais pra você patrocinar o sorteio do cara. Eu falei, meu, vou ter um monte de homem. Vai vir um monte de homem obrigado na página, e o engajamento, eu vou vender para quem? Pra nada, pra ninguém. Eu quero mulher que consome o produto, eu quero mulher que goste do produto, que esteja dentro da página, que se identifique com o produto, porque vai comprar, vai falar, vai curtir, é aquela coisa da relação de se caracterizar, né? Se identificar com aquilo. Sim, E quando o cara faz isso, na verdade, ele está mentindo para si mesmo. Uau, tenho 20 mil seguidores. Para quê? É número. É número. É número. Eu entrei numa crise essa semana, ou semana passada, eu não sei, eu estava lendo um pouco de John Maxwell e outras coisas assim para preparar um conteúdo de liderança, e ele bate forte na questão da liderança, liderar é influenciar, né? E aí tem uma frase dele que me pegou um pouco e fala um pouco disso aí. Ele fala assim que para a gente avaliar a liderança de uma pessoa, já que está atrelado diretamente à influência, olha para o seguidor dela. O seguidor da pessoa é a referência da influência e da liderança dessa pessoa. Sim. Só que eu falo assim, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E aí eu abro para você ficar à vontade também para você falar. Nos dias de hoje, com a internet do jeito que tá, porque quando eu vou falar assim, ó, o Weber é um consultor na área de empreendedorismo, ele é coach. Eu vou olhar, a pessoa vai olhar a quantidade de seguidor que você tem, cara, para avaliar o seu conteúdo, o seu serviço, o seu potencial como consultor, por exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. O Márcio dá treinamento para finanças. Peraí, deixa eu olhar. Nossa, mas só tem 500 seguidor, 2 mil seguidor? Ele não deve ser tão bom. Então, eu entrei um pouco na crise, e olha que o John Maxwell, para mim, impactou minha vida, né? Foi por conta de leitura de livro dele que minha vida mudou, assim, né? É uma referência, mas eu entrei numa crise em, tipo, como é que eu vou fazer isso hoje? Né? A gente está falando de gestão de pessoas e isso está atrelado à liderança. Então, se liderança é influência e eu avalio a influência da pessoa medindo os seguidores, como é que a gente faz hoje com rede social? Quantos Jesus teve? Quantos discípulos? 12. 12. E um ainda traiu, né? Naquele tempo não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Eu não tenho os dados demográficos da época de Nazaré, de Jerusalém, eu não tenho esses dados dos habitantes. Mas espera aí, tanta gente, Jesus tem que chamar só 12? E Jesus tem que ir aonde eles estavam trabalhando para chamar? Pescador ainda, cobrador de impostos, todos esses comerciantes. Então, se Jesus chamou 12, ele poderia ter chamado muitas pessoas. Tem um episódio na Bíblia que Jesus vai até um local, vai pregar e vai ministrar curas, né? Infelizmente, ele não pode ficar nesse local. Eu não me lembro. Se você lembrar, depois você me fala. E ele fala, muitos incrédulos aqui, eu vou embora. Poxa, a gente está falando de Jesus que podia fazer tudo, né? Tudo que ele quisesse. Ele falou, não, vocês não creem e tudo bem. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje, as pessoas têm o ser e o querer ser, ou ter e o querer ter. Eu, quando tinha os estacionamentos, bastante gente me conhece aqui de estacionamentos. Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de moto, sempre gostei de bicicleta. Tudo que tinha rodas, tudo que tem rodas eu gosto. Então é o seguinte, quando eu peguei e não tive mais os carros, eu tive que vender, senão não pagava minhas contas. E chegou uma situação que a gente tinha que ir metrô, Uber, ônibus, enfim, para a igreja. Tinha que dar treinamento assim, a pé praticamente. Sola do sapato e ir embora muito mais rápido. Teve algumas pessoas, acho que umas 3 pessoas, né, não vou falar nomes, elas falaram assim, nossa, que bacana, como você faz? Eu falei, que bacana o quê? Não, você é uma pessoa tão do verde, tão do bem, que você tem carro, você deixa o carro em casa e você vem a pé. Eu falei, como assim você está falando isso? Eu não tenho carro, você acha que eu vou vir na chuva, vou bater o pé na poça de água, molhar o meu tênis, porque eu não quero usar meu carro? Então, assim, as pessoas estão acostumadas a verem, tá, o que você tem, o que você pode ostentar.
Isso é errado? Não, não é errado. Se eu vou falar de negócios, eu não posso ficar toda hora na dívida. Senão, realmente, você nunca vai... o mendigo, ele não vai falar que a vida é abundante. Você vai falar, ô mendigo, obrigado, passa seu Facebook aí pra mim, passa seu Instagram, que me segue lá e a gente vai fazer uma live. A gente não vai fazer isso, não tem ninguém fazendo live. Ah, poxa, Weber, mas é uma coisa até... foge um pouco do que você está falando, um pouco ofensiva. Não é ofensivo, porque a gente não dá atenção. Agora, eu aprendi da maneira mais dolorosa. Primeiro eu construo aquilo que eu sou e eu passo para as pessoas. Então quando as pessoas, por exemplo, vou chamar o Weber que fala de gestão de pessoas. Caramba, então pelo menos eu estou sendo visto como gestor. Legal, é o que eu estudei, eu estou fazendo isso. Só que a gente tem que colocar junto, Márcio, que nós estamos num futuro. Nós estamos em 2021. A gente teve uma pandemia. A gente está numa pandemia, vamos colocar, né? É a verdade. Hoje existem mecanismos que, na verdade, você não é necessário, vamos colocar mesmo, para andar em São Paulo, não é necessário efetivamente que você tenha um carro. Você pode andar de qualquer jeito em São Paulo, concorda? Metrô, trem, ônibus 99, Uber, uma série de coisas. Agora, se você tem o seu carro, você pagou o seu carro, você tá lá, você tem o custo dele, você pode manter? Bacana. E se você não pode, não vai fazer igual o Weber fazia. 72 parceladas, porque eu vou pagar com o dinheiro que a empresa está vindo. Está errado. Então, se eu não tenho esse valor, eu não vou fazer. Por que eu falei desse assunto? Porque eu chamava muita atenção pelos carros que eu tinha. Isso é bom. Só que eu não desenvolvia a liderança que eu precisava desenvolver. Então, chegou uma hora que, assim, você ficou sem isso, mas você ainda é você ainda tem vida. Qual a opção, né? A vida ou morte, né? Qual a opção que você vai ter? Essa questão dos seguidores, ela é muito relativa porque tudo tem um começo. As pessoas precisam começar. Igual você vai bater na minha lá da 1180, 1170 e poucos. Poxa, mas o Weber não tem 10 mil seguidores. Cara, isso se tornou, infelizmente, para o Brasil, que, se eu não me engano, acho que é o segundo, primeiro, segundo tá mais ou menos assim, quem mais usa Instagram. O que acontece? As pessoas ficam vendo quantos mil seguidores. Só que se você for engajamento, não há engajamento. Então, peraí, eu quero seguidores, eu quero plateia ou eu quero influenciar? Se você pegar o manifesto do Facebook, ele não é para ser isso que é hoje. Ele é uma rede social. É uma rede para nós interagirmos. Nós estamos aqui interagindo, mas tem pouquinha gente na live. Não tem problema, as pessoas que vão querer conhecer disso, elas vão lá e vão acessar de novo. E isso tem que ser dito porque, cara, eu já tô assim, eu não tô me importando. Desde que eu traga a mensagem que eu preciso trazer para todo mundo. Então, o que eu vejo sobre isso? É errado? Cara, não é errado você ter 100 mil seguidores. Só que se você faz com 500 seguidores e você tem um alcance, sei lá, do seu store, vou dar o exemplo da Andressa, de 150 views com 500 seguidores, cara, o que você vai fazer com 10 mil? Exatamente. Os 12, Paulo fez o quê? Mais do que os outros. Exatamente. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que pensar sobre liderança, sabe? Sobre essa gestão. Porque aí vai entrar a gestão depois. Você vai ter todos esses mecanismos para gerir uma organização, as pessoas. Você não vai controlar, mas você vai gerir. Existem algumas teorias de motivação, né? Algumas questões científicas, inclusive, sobre motivação, que são internas e externas. Então, quando a gente está falando de líder, uma consequência é você motivar as pessoas. Exemplo, eu postei hoje que eu tinha comprado uma bicicleta. Aí todo mundo fala assim... Eu vi. E daí? Eu achei que era uma TV. Que bom que você achou. Tá vendo? Sempre para mais a gente faz. É assim que é bom. Então a gente está influenciando. Me falaram que era uma lousa interativa. Eu falei, gente, calma. É só uma bicicleta. O que aconteceu? Desde a infância, eu sempre andei de bicicleta. Eu contei isso nos stories hoje, né? E sempre que eu sentia mal, assim, queria liberdade, adolescente, sempre tive bicicleta. Eu tenho uma marca na perna direita, na parte de trás, na panturrilha, até que a coroa, né, da bicicleta entrou, porque escapou a corrente, assim, várias histórias disso. Mas aí eu tinha parado muito tempo, né? E eu conhecia alguns amigos atrás, amigos homens, e eles falaram assim, cara, você não quer vir andar de bicicleta? Geralmente o cara fala assim, né? Quando você conhece alguém, você não quer vir beber alguma coisa? Você não quer ir pro bar? Tomar um café. Você não quer jogar futebol? Tomar um café? E não foi nenhuma dessas. Eu falei, tá, mas eu não tenho bicicleta. Não, eu tenho lá, eu tenho algumas bicicletas e o cara já é esportista e tal. E eu tava na ciclovia, na ciclofaixa lá,
E, cara, veio à minha mente assim como se fosse hoje, o dia que eu aprendi a andar de bicicleta, aí veio memória de Uau, infância, de adolescência. Eu lembrei disso que sempre são, a gente sempre tem sonhos, né? A gente sempre tem desejos. Eu vou entrar nisso dentro da motivação. E aí eu tá, falava com Deus, poxa, eu tenho sonho disso, sonho daquilo, sonho daquilo. E o que acontece? Eu fui motivado, né? Por Deus, inclusive, né? Mas por esses amigos, eu falei, pô, tá todo mundo andando de bicicleta, é um esporte legal. Ah, eu vou comprar uma bicicleta, cara. Ou seja, eu fui motivado. Eu tive uma motivação interna, porque eu lembrei da minha história no passado, e fui motivado externamente, pelos meus amigos, pelo ambiente. Isso também é liderança. Então, assim, uau, a gente vai marcar. Amanhã vai todo mundo pro parque para andar de bicicleta. Aí você fala, cara, você já legal. tem 30 e pouco, quase 40 anos. Eu falei, não tem problema. Você pode andar com 60, 70. O problema é que você não se permite a fazer as coisas que você precisa fazer. E nisso que você está fazendo, você pode liderar. E eu aprendi isso, assim, depois das minhas crises. Todo mundo tem crise, não é só você, não é só É, eu, todo mundo tem crise. Agora, se a gente reconhece essa crise num tempo hábil, ou num tempo justo, vamos colocar assim, para que o leite derramou, mas você consiga ainda limpar aquilo, é muito bom, porque você vai, o tempo que você vai ter até resolver tal situação, você já está resolvendo antes. Só que o que é legal, Deus ele não joga nada fora. As suas crises, as suas coisas ruins, elas também servem para ser boas. Então, eu tenho que fechar esses pilares da gestão como motivação é uma delas. Mas, cara, tudo que a gente está falando de gestão, inclusive, pelo viés de liderança, vai acabar sendo por liderança. Porque a gente conhece gestores de qualidade e a gente quer fazer essa gestão. A gente não é máquina, a gente é ser humano. Então, é um exemplo de motivação, como um pilar também que eu anotei aqui, como comunicação e como liderança. Faz parte da gestão. Só que assim, tá? Eu fiz uma pós de gestão e liderança, ela durou 15 meses. Não vou uau. conseguir falar toda a gestão de pessoas. É Tem que muito fazer umas legal. 10 lives e ainda vai ficar É, faltando, né? mas eu espero que tenha feito, esteja fazendo sentido para vocês. Se não tiver, Weber, não Sim, entendi tal sim. palavra. Enfim, Veio uma jovem aqui, uma jovem que eu já liderei, né? Uma jovem que caminhou com a gente durante um período no ministério. E ela veio aqui e ela falou assim, na verdade ela mandou uma mensagem e falou assim, meu, eu preciso falar com você, é urgente, eu preciso me inteirar um pouco mais sobre liderança e tal. Eu falei, nossa, ela só que nunca. Uma pessoa que serve, uma pessoa prestativa, ela é boa no que faz, assim, uhum, sabe? No auxílio e tudo. Mas eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Na hora eu pensei, ela foi promovida no trabalho, precisa de ajuda, né? E aí eu falei, meu, me liga, manda mensagem. Ela falou, não, tem que ser pessoalmente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o negócio é mais sério. Ela foi promovida num trabalho, mas a grande questão é que no ministério ela está assumindo uma equipe. Também, assim, acho que é a área de missões, se eu não me engano. É uma área que ela já estava servindo. E ela veio e falou, meu, não sei o que eu faço. Tipo, eu quero, porque eu tô sentindo, tipo assim, de Deus, eu tô sentindo no meu coração que isso é para mim, porque é uma coisa que ela é apaixonada, né? Mas e o desafio? Eu nunca liderei ninguém. Aí você vem construir a ideia de que, tipo, olha, teve uma situação que aconteceu isso e você ajudou a gente e isso foi liderar. E uma coisa que eu falei para ela e ela ficou pensando é que a gente vai acertar e a gente acerta, mas que a gente erra muito também. Eu falei, sim. olha, é onde você mais vai aprender. Se você tiver essa sensibilidade de eu errei e você aprender a corrigir, igual você falou do leite derramado, eu falei, isso aí vai ter um efeito mais positivo, vai ser melhor para você e para a sua gestão de equipe, para esse time que você vai estar cuidando, do que talvez os acertos. E aí eu falei para ela, meu, vai fundo, você tem condições, você tem capacidade, se veio na sua mão, se isso surgiu para você, então é para você cuidar. Né? O pessoal que me conhece sabe que eu gosto muito de Neemias. Sim. Né? Minha forma de tratar de liderança está muito atrelada a ele. Eu sei que Jesus é o maior líder, é a maior referência. Mas tirando a parte da figura Deus, Filho de Deus, Jesus, o poderoso, trazendo para uma imagem de ser humano normal e comum, eu gosto muito de Neemias.
E aí, um fato interessante de Neemias foi uma coisa que eu falei para ela, é que se a crise surgiu para ele e aquilo falou com ele, então a solução daquele problema é ele. Se você está aqui pedindo a minha ajuda porque você está nessa crise, então eu que tenho que te ajudar. Eu não posso terceirizar. Ó, liga para fulano e fala com ele porque, né, longe de mim. E da mesma maneira que isso surgiu para você, meu, é para você. Aí é um outro ponto, né? Que aí eu falei para ela também. Já que você está entendendo isso, você está tendo sensibilidade para isso é ótimo. Você tem que estar cada vez mais preparado para esse tempo. E o que nem todo mundo faz é se preparar. Então, talvez, por exemplo, você fez 1 ano e meio de faculdade a respeito desse assunto. Sim. Talvez quando você começou, você não estava fazendo gestão de nenhuma equipe, não estava prestando consultoria para ninguém. Estou dando um exemplo aqui. Não, mas você estudou. Você fez, no meio do caminho começou a aparecer, na hora que terminou, eu não sei. Então, assim, é importante a pessoa também entender que hoje eu não estou fazendo nada disso, mas pode acontecer. A não ser que a pessoa realmente não queira e vá negar. Então, assim, fechando a ideia do leite derramado, da crise, da motivação, das pessoas entenderem que se surgiu, a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, o que eu fiz na minha casa no dia que ela veio foi, eu continuei liderando ela, eu continuo liderando ela, né? Isso para mim, eu achava que não, mas eu continuo liderando essa pessoa, né? E indiretamente isso é muito legal. Sim. Eu motivei, eu assumi a responsabilidade de ajudar, porque foi na minha porta que ela bateu, né? E quer queira ou não, Você eu serviu. estou fazendo a gestão dela, liderando ela, eu faço essa gestão, logo indiretamente eu faço a gestão da equipe dela, porque ela falou assim, sempre que eu tiver algum problema, sempre que surgir alguma coisa, eu vou me recorrer a você, porque você para mim é uma referência, você me ajudou muito, aquilo que você fez com a juventude, aquilo que você não sei o que e tal, tal, tal. E eu falei, meu, que legal ouvir isso, né? E as pessoas não entendem o impacto, né? Esse link, essa rede que vai construindo. Lá atrás eu liderei ela e tá tudo certo. Hoje ela tá se tornando líder e eu tô liderando ela ainda, fazendo gestão Legado, né? dela e indiretamente indiretamente da equipe dela. Que assim, a equipe não é grande, mas a responsabilidade é complicada, né? Falando de missões, lidar com pessoas em situações assim delicada, emocional, Sim. enfim. Mas é muito bom a gente ter essa clareza, porque eu só pensei nisso e eu só tive essa percepção porque você falou disso agora. E me veio na cabeça a situação dessa jovem que vem em casa, dessa pessoa que vem em casa. Isso é um. Deixa eu te cortar aqui, você me fala, tá? Não, pode falar. Isso é um fato muito interessante. Por quê? Porque as pessoas que procuram a gente de novo, é assim, tem o liderados ou lideradas que está com a gente aqui há mais de 10 anos. A gente praticamente viu a pessoa crescer. E hoje a pessoa pergunta assim, poxa, eu senti alguma coisa em mim assim, acho que não é para eu fazer isso. O que, que você acha? A gente vai pegar e vai falar o nosso conhecimento. A decisão é da pessoa. Ela tem Exato. mãe, ela tem pai, a pessoa tem pai. O que ela vai falar? Mas espera aí, o meu pai não conversou disso comigo, a minha mãe. Por falta de conhecimento, por falta de experiência nessa área, não vou entrar nesse mérito, mas não teve. Então ela tem o seu exemplo. Agora, quando a gente vai, quando você estava falando, me veio duas histórias aqui. Uma é, lógico, a de Neemias, que você citou. E para quem conhece a história de Neemias tão bem quanto você e outras pessoas, sabe que na reconstrução dos muros, os trabalhadores, os irmãos, enfim, toda a nação que estava reconstruindo, em uma mão estava com a espada e outra mão estava com a Ah, colher do pedreiro. Então, ou seja, sim. remete a gente às duas coisas. Eu estou trabalhando, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, mas eu estou parando com as distrações. Eu estou lutando com quem está querendo me impedir. A gente Uau. coloca, na Bíblia é colocado como pessoas. Vamos colocar pensamentos.
podem fazer nos tornar sermos impedidos, né? Se você ficar, tô fraco, tô fraco, realmente, né, não deu nada certo para mim. Você está declarando isso, que é um outro assunto muito bacana de falar, porque envolve questão de uma atmosfera, de uma questão de declaração de palavras, e o coaching, enfim, a PNL leva isso muito mais a sério do que muitos cristãos levam a sério, né? Vai encher o saco de outro. Não. Cara, tô muito nervoso, mas assim, em nome de Jesus, dá um tempinho para mim. Você já fez certo, né? Exato. E uma outra história foi de José. Então, quando você fala da pessoa que você está liderando, José, antes de virar o grão-vizir lá, virar o governador, cara, ele passou pelos perrengues, mas ele treinou, ele foi treinado. Então, assim, olha que interessante. O contexto que a gente tem hoje, eu vou falar com conhecimento de causa, de onde eu estou, de onde eu já fui, de onde eu fui criado, enfim, isso envolve comunidades, isso envolve empresas. Quando a gente tem um job description, né, uma descrição aí de trabalho quando a gente vai trabalhar. Fala inglês não sei o quê, fala espanhol, se você falar isso é legal, mas assim, eu preciso que você saiba mexer no Excel, exemplo. Tá? Quando você entra para a igreja, por exemplo, não fala assim, você tem que ser tudo isso. Pede-se uma coisa, que você declare Jesus como seu Salvador, creia no Deus triuno, certo? Exerça um caráter cristão, né? Pelo menos essa segunda, e a terceira, esteja disposto para servir. Você tem pelo menos esses 3 requerimentos, essas três necessidades e intenções aí, essa descrição, esses requisitos para que você possa servir. Só que, falando como instituição, da mesma forma da empresa, na lei, existe uma lei falando que se a empresa não prover para o trabalhador água, banheiro, condições salubres, né? Porque tem a insalubridade, condições salubres, condições de higiene, por exemplo, fica muito difícil o trabalhador o quê? Ser motivado a trabalhar. E o que ele faz? Vou procurar outro lugar que pague mais. Existe um cientista, eu não me recordo o nome dele agora, que ele fala de aspectos higiênicos e não higiênicos. É bem engraçado. Porque ele fala assim, coisas como salário, cara, é supérfluo. Mas você precisa também dar para o cara uma cadeira para ele sentar. Eu estou sentado, eu não ia fazer em pé a live. Eu ia me cansar. Então isso é uma motivação. Agora vamos levar para o mundo no contexto da comunidade. A comunidade, ela precisa o quê? Motivar essa pessoa. Exemplo. Às vezes, a pessoa não tem um histórico, muitas vezes, na verdade, ela não tem um histórico familiar sólido, vou dizer assim. Na empresa, ela só é cobrada. Essa pessoa não tem ninguém para poder dividir a responsabilidade. E aí, quando chega na igreja, vou falar porque eu já fiz isso, a pessoa vai adquirir, vai ter que ter uma gestão sobre as emoções daquelas pessoas que sequer ela passou e ela tem maturidade sobre aquelas emoções. Para a gente que já sabe fazer gestão de pessoas, a gente faz. Mas nós estamos esquecendo como cristãos, e eu sinto de falar isso, que nós estamos mexendo com cargas emocionais, nós estamos mexendo com atmosferas, nós estamos mexendo com sentimentos, e por aí vai uma série de coisas. Existem igrejas que creem, existem igrejas que não creem, mas eu creio num corpo de corpo, alma e espírito. Eu creio num corpo que eu tenho esses 3 elementos, então eu tenho que cuidar dos 3 elementos. Eu malho, eu vou lá, faço meu exercício, eu como bem, eu preciso fazer o meu devocional, eu creio no Deus que eu sirvo, que eu tenho como Deus, e também a minha alma. Eu tenho minha vida comum com a minha esposa. Eu sou casado, eu não tenho filhos ainda, mas eu preciso construir um relacionamento com a minha esposa. Quando a gente está falando de gestão de pessoas, e você falou dessa pessoa, o que acontece? Isso é dado estatístico. Eu estou estudando muito, cara, sobre isso. A minha lente, ela abriu assim, eu foquei muito mais e abri muito mais um leque aqui para muitas coisas, e eu não era assim. Eu era um pouco, tinha um pensamento enviesado nisso. Quando é uma coisa só, eu estudo uma coisa só. Não, estuda tudo, estudo o máximo de coisas. Então eu estou misturando livros, e o que eu descobri? Cara, nos Estados Unidos, a gente tem igrejas relevantes e comunidades, ONGs, inclusive, que elas têm preparação de pessoas. Vou dar um exemplo aqui, a Jocum. Jocum, vou falar só de igreja. A Jocum prepara pessoas. Eles têm uma cultura, só que eles não mandam servir para a igreja deles. Só que eles falam qual é a cultura deles. A Bíblia diz lá, ide e fazei discípulos. Não é ide e fazer imitadores no seguinte sentido, seja uma cópia de você. Quem falou imitadores foi Cristo, mas a gente não consegue imitar ele.
A gente tenta imitar, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, quando você está falando desse desafio, por exemplo, a pessoa se reportou a você, isso é muito bom, a gente se sente muito feliz, a gente fica muito alegre porque a pessoa tem você como um líder. Eu sou líder de muita gente. Primeiro, eu sou líder da minha esposa. Eu sou esposo, eu sou marido, eu tenho que ser líder da minha esposa. Então, eu aprendi a ser líder da minha esposa muitos anos depois de casado. Então, assim, quando a gente está falando de gestão, para não ficar também só alugando aqui o canal, é o seguinte, a gente precisa entender que hoje, eu estou vendo o contexto, estudando, nos Estados Unidos há essa preparação, seja na escola, seja na comunidade, seja na igreja. Hoje nós estamos ainda em defasagem nessa questão de gestão de pessoas. E agora eu estou pensando num outro contexto. Olha o contexto que nós estamos vivendo, cara. As pessoas estarão muito mais fechadas a se permitirem ou permitirem que elas sejam geridas. Como você vai gerir uma pessoa que tem trauma em todos os sentidos? Então me Situação... leva... Pode falar. Me leva e remete, quando você falou da menina, da pessoa, a José, ele foi preparado, Moisés também foi preparado, que a gente tem que falar da Bíblia, e também Neemias. Só que Neemias falou o seguinte, não tem ninguém, eu vou lá. E ele teve que contar na liderança com isso, mas você concorda que a maturidade dele não era a maturidade de muita gente. E ele ele pegou toda a autonomia que ele tinha para ele poder realmente exercer uma liderança. Eu precisava falar isso aqui na live, porque é o seguinte, a gestão de pessoas, gente, esqueçam só técnicas. Todas as técnicas, eu peguei e coloquei várias matrizes aqui para falar disso. A gente não está falando disso. Se você não estiver disposto a aprender, não estiver disposto a servir, não estiver disposto a ser ensinável e estar disposto a ser realmente uma pessoa relevante e com alta competência no que você faz, não tem gestão, Márcio, que resolva. É verdade. Não tem técnica, não tem ferramenta, não tem nada. Não tem nada. A gente está vivendo isso de um jeito que a gente não para pensar. A gente não para mensurar todo esse detalhe. Como é que vai ser depois? Porque tem um monte de gente que falou assim, tá bom. Tá bom. Eu aprendi a viver sozinho na minha casa, agora já era. Eu tinha que sair para ir trabalhar, agora nem isso eu tenho que ter mais. Então, o que eu era obrigado a fazer, eu não sou. O que eu não sou obrigado, aí que eu não faço mesmo. Agora, igreja, né, pegando para o seu lado que você até trouxe isso, igreja não tem, a gente aprende muito, né? Não tem como ter uma koinonia, né? Vou colocar dentro da teologia, ou a comunhão, se você não partilha comumente, né? Você não partilha em comum com os valores. Agora, a gente está aprendendo a se tratar assim, mas vai ter uma hora que o abraço faz sentido, apertar as mãos faz sentido. Só que o que eu vejo que está acontecendo, também lido com pessoas aqui, a pessoa que não consegue gerir, vamos falar de gestão de pessoas levando para o lado ministerial. Como é que você gere pessoas? Você precisa liderar a si mesmo. Se você não governa a si mesmo, você não vai liderar as pessoas. Nós estamos passando por um tempo transitório, sim, mas essa não é a verdade das nossas vidas. A verdade é uma vida em abundância, a verdade é uma vida maravilhosa, e não somente que Jesus vai voltar amanhã e a gente vai embora. Graças a Deus, nós vamos, em nome de Jesus. Mas, enquanto não vai, e aí eu entro falando do Johnny Allen de novo. Por quê? Cara, você tem que ser o top na área que você está fazendo, na sua liderança, no seu bairro, na sua casa. Agora, a gestão de pessoas, ela está vindo de uma forma forçosa, está vindo de uma forma até impositiva. Por quê? Porque eu, Weber, mesmo trabalhando em home office, mesmo eu gosto muito de sair, todo mundo sabe disso, eu tenho que olhar para minha esposa de manhã, eu tenho que olhar para minha esposa durante o dia, eu tenho que olhar para minha esposa no café da tarde, à noite e na hora de dormir. Então, ou seja, se eu não gerir a pessoinha que está na minha casa, meu amigo, o pior teste é você gerir outras pessoas. E o número de divórcios aumentou. Por quê? Porque as pessoas não estavam, e é estatístico também, não estavam querendo ou predispostas a passar assim, não, beleza, eu estou irritado com você agora, porque quem não se irritou com marido e esposa, né, atire a primeira pedra desta live. Você fala assim, mas eu preciso resolver isso.
Então, cara, a gente tem uma mesa aqui em casa, não é aquela mesa que você tinha ido na minha casa, é uma mesa Ah, um terço daquela, a mesa 90 por 90 agora que eu tenho. Essa mesa 90 por 90 eu passo mais tempo com a minha esposa durante o dia e a noite do que eu passava numa mesa 2 por um. uau. Então, ou seja, a gente sente vontade de conversar um com o outro. Ó, tô abrindo aqui porque a gente sabe que é um ambiente seguro, a vulnerabilidade, Sim, assim, sim, é sim. uma coisa certa, é uma coisa assim, não dá pra mentir. Eu falei, amor, o café tá pronto. A gente fica uma hora toda manhã conversando. E não é demagogia aqui. A gente bate uma hora. A gente só não fica mais de uma hora que tem que malhar. Porque tem horário, tem agendamento na academia, senão a pessoa vai entrar no seu horário e vai, né, dar briga. E aí depois a gente tem que trabalhar, tem que fazer as nossas coisas. À tarde, a gente tem mais meia hora. À noite, a gente tem mais uns 40 minutos. Cara, sai tanta coisa boa que a gente vai tendo essa vida em comum e a nossa gestão de pessoas vai ficando melhor. Por quê? Porque a Andressa é completamente diferente de mim. Todo mundo aqui que tá na live conhece ela, sabe que é totalmente diferente. Só que eu Bastante. sou diferente em coisas e ela é diferente. Só que nós, falando aqui de forma cristológica, né, ou cristocêntrica, na Bíblia, nós somos um só. Então não adianta eu querer ser o que eu não era. Comprar bicicleta não foi porque eu quero ser solteiro. Comprar bicicleta, eu estou saindo com homens casados. Duas perguntas que estão aqui, que eu recebi na semana que eu fiz a primeira live com a Jéssica. E a Tá. pessoa ainda fez a pergunta, eu falei, meu, eu vou segurar, porque uma hora eu vou precisar disso. Vamos lá, pergunta número um que fizeram é: qual o maior desafio de cuidar de um time de voluntários? Acho que você já falou também, né? Mas se quiser pincelar um pouquinho. Eu tinha falado de servir, né? O maior desafio é entender o que é servir. O maior desafio de todos, tá? Não é nem a gestão de pessoas. Ó, é isso aí. É possível fazer gestão de pessoas que estão acima de você? Você vai influenciar através, por exemplo, tem várias maneiras de influenciar. Primeira, dos seus valores. Tem chefe que manda você fazer, por exemplo, coisa errada, corrupção. Você vai falar, não faço. Ah, mas eu vou te mandar embora. Então, desculpa, mas eu creio dessa forma e estou colocando meu cargo à disposição. É um exemplo. Você está influenciando, tá. Agora, quando a gente está falando de gestão de pessoas ou gerir o chefe, já me mandaram uma pergunta desse tipo também. O chefe chega e fala, seguinte, Márcio, tem que fazer porque a meta não sei o quê. Você vai ouvir. Princípio de liderança. Ok. Sim. Eu tenho três soluções para isso. Você quer ouvir? Quero. Ou falo as três soluções. Você quer ouvir a que vai gastar menos do nosso tempo, de todo mundo e ainda vai trazer lucro para a empresa? Quero. É essa. A pessoa simplesmente fala, pode fazer. Existem chefes difíceis? Existem. Mas isso é um treino, inclusive, para as pessoas fazerem essa gestão. Eu não estou falando que você tem que ficar debaixo do chefe e falar, eu tenho que aguentar esse chefe. Mas, cara, imagine se você não tem como sair, se é o seu propósito, tá lá. Você perguntou para Deus por que tudo aquilo, você precisa ter mais amparo disso, mais ferramentas para você conseguir lidar com essa situação. Por exemplo, a área que mais você faz uma gestão é no seu próprio casamento. Porque você está com uma pessoa totalmente diferente de você, na maioria das vezes, que você conheceu de uma forma, naquela paixonite, porque no começo é tudo paixão, todo mundo tem a sua casa para dormir, né? E é uma tendência, inclusive, também no mundo de hoje, grandes empresários, inclusive isso, ter suas próprias casas. Ah, Weber, isso é ilógico. Não, já existe. O cara tem a sua É, casa e eu a mulher conheço, tem a casa. eu conheço um casal que eles moram no mesmo prédio, só que em apartamento diferente. Sim, sim. Isso vai existir mais, tá? Pô, mas como assim? É porque ele gosta das coisas dele no lugar, gente. Os caras são casados. Então, assim, aí cada um vai ter um tipo de casamento. É uma outra área também. Tá bom? Ah, começando a liderar pequeno grupo na igreja, qual conselho você me dá? Se você está começando a liderar, entenda pelo menos como cada pessoa é. Exemplo, tá? Eu vou dar um contexto genérico aqui, porque não sei qual é esse pequeno grupo. Não sei se é área ministerial, se é, por exemplo, missões, enfim, se é realmente departamento administrativo da igreja, se é link, se é célula.
Se é pequeno grupo, você precisa saber como cada um, por exemplo, tem essa absorção da realidade. Exemplo, eu gosto de falar, gosto de estar junto. Então, eu sou uma pessoa estável, sou uma pessoa sinestésica, ou seja, eu gosto da experiência, gosto de sentir o sabor do café, inclusive, e gosto também de ter comunhão com coisas legais, por exemplo, andar de bicicleta, vai. Se eu já sei isso, eu já estou fazendo gestão. Agora, antes disso ainda que eu falei, esteja totalmente imerso na cultura da sua comunidade. Porque se você não estiver imerso na cultura, se não estiver falando o DNA, como a gente diz, da sua comunidade, você não vai conseguir gerir. Você vai gerir por você mesmo e aí vai dar muito errado, tá? Vai gera um conflito muito grande, né? Vai ter problema maior depois, né? Bem maior. Bem maior. Pessoa difícil na equipe, mas com uma certa influência. Como fazer uma gestão de uma pessoa dessa? Tem que ver o que ela é difícil. Às vezes ela é difícil para falar, ela fala junto com você. Ela é difícil porque ela tem um temperamento totalmente oposto ao seu. Ela é difícil porque ela te dá ideias que não são as suas e na verdade as dela funcionam e você fica meio assim porque ela fala na frente de todo mundo. Então precisa entender essa pessoa. O legal seria usar aquele líder 360, né? Você entender essa pessoa, gerar uma empatia e dar o feedback e pedir o feedback dessa pessoa. Às vezes ela pode chegar e falar assim, não tenho nada contra você, é que você fala tão lento que eu já pego e falo que eu tenho que ir embora. Acabou, resolveu. Já sintetizo já. Você fica dando muito volta, eu sei o que você vai falar e eu já fecho o assunto e acabou, é verdade. Conversa com ela, entende o que está acontecendo. A percepção de difícil para as pessoas é totalmente diferente, né? Difícil, igual é muito sucesso. amplo, O que é sucesso? É complicado. Funcionário que não tem disciplina, como lidar? Às vezes o cara não tem disciplina, eu acho que eu entendi isso, né? Porque funcionário que não tem disciplina, às vezes você manda embora, você resolve o problema. Às vezes o cara é bom e você não quer mandar o cara embora, né? Olhando pelo aspecto legal, não tem disciplina. Disciplina que a gente entende é o que? Tratar, ele age em conformidade com os valores da empresa. Se ele não age nisso, se ele chega fora do horário, isso é um ato de insubordinação ou não disciplina, indisciplina, você vai o quê? Corrigi-lo. Só que qual é o problema? Tem patrão e tem chefe que corrige na frente de todo mundo. Ei, tinha relógio em casa não? Isso não é correção. Aí o cara vai fazer, se esse cara tem um pai que ele só corrigia durante a infância, aí é que o cara agora você vai me mandar embora. Você vai me mandar embora e vai me dar todos os meus direitos. Então, precisa entender muito isso. É questão de cultura também, né? Questão de cultura e questão de saber o que é a disciplina aí que está acontecendo, tá? Existe algum método, ferramenta absoluta na gestão de pessoas? Existe. Sério? Sério, Deus. Eu achei que você ia falar, tem uma ferramenta, tem um site, tem um método. Não, meu querido, absoluto só Deus. Eu achei estranho até, mas tudo bem. Existem vários... O jeito que você falou foi engraçado. Existem várias ferramentas, vários construtos que a gente pode utilizar. Nunca eles são 100%, 92%, 98%. A gente pode usar, igual por exemplo que eu falei da sinestesia, em nível de PNL, programação neural. Eu posso utilizar a sinestesia. Tem cara que você tem que falar assim, e aí, cara, tudo bem? Tudo bom? Tem cara que você tem que tocar. Tem cara que você tem que desenhar e mostrar para ele. E tem cara que você tem que falar no ouvido. Isso é uma gestão, é uma ferramenta. Tem pessoas que você tem que falar mais devagar. Olha, é o seguinte, a gente está numa live, muito obrigado por vocês estarem aqui. Senão a pessoa vai ficar ofendida com o que você está falando. Vai ficar ofendida. Então, é outra ferramenta também. Como traçar perfil do time para alocar em seus devidos lugares? Entender o perfil de cada um e direcionar, né? De uma forma, um funil, cara, cultura em todo mundo. Quando você entra numa escola, quando a gente era criança, a gente tinha uniforme para entrar na escola, né? Então, assim, era a cultura do local. Tem como você uniformizar de uma certa forma isso. Então, todo mundo vai respirando. Exemplo, toma um café. Você falou de café, muita gente falou de café aqui. Cara, isso é uma cultura para mim. Então, assim, todo mundo que vem na minha casa acaba tomando um café. Essa é a verdade. Eu não falo, Márcio, você tem que tomar um café. Não, você fala, cara, quero experimentar, pô. Você faz café. Trufado, né? Trufado. Trufado ainda, cheio de trufa. Então é o seguinte, para traçar é o seguinte, a gente precisa ter a cultura,
colocada. Eu preciso conhecer, seria interessante, né, um líder ele conhecer, mas existem aqueles líderes que são assim, ó, sai um e você coloca o outro. Aí o outro fala assim, bom dia. Então, ó, são 300 pessoas abaixo de você. Você vai ter que fazer com que haja reconhecimento deles, mas não dizendo no seguinte sentido de uma manipulação ou me obedeçam, né? Que seria aquela questão da liderança não, autocrática, né? Que a gente diz, a liderança que tem que realmente mandar. Aí tem muito líder que vai para uma liderança democrática. O que vocês acham, pessoal? Não é o que vocês que também, acham. Para mim, acho que é pior do que a outra ainda, um pouco, Você né? pode ver a democracia como tá, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que entender como funciona. Mas eu colocaria, né, como traçar perfil, conhecendo. Quanto mais dados você tem, e olha que interessante, estou acabando, mas eu sei que você tem mais pergunta, mas é um fato muito interessante. Não, só tem mais uma, fica à vontade. Tá, eu vi esses dias, por exemplo, a Amazon, Facebook, entre outras, existem apenas 7 empresas no mundo que detêm o Big Data, as informações. Ele detém o comportamento, principalmente consumidor, né, do consumidor mundial. Eles conseguem liderar a gente, eles conseguem traçar um perfil para alocar a gente. Você pode ver, eu comprei uma bike, né? Eu estava assistindo um negócio no YouTube, veio um vídeo, mas assim, parecia uma Ferrari numa bike. Eu falei, gente, eu já comprei. Então, ou seja, apareceu lá. Ele está me direcionando para um lugar de consumo, porque eu consumi. E o que eu disse, vou acabar, em nome de Jesus, mas o que eu disse hoje para um grupo de amigos, eu falei assim, qual a empresa ou qual a comunidade cristã que está nessa luta para deter algoritmos também mundialmente? Eu não conheço nenhuma ainda. Já pensou se você tem, cara? É um sonho meu, tá? Já pensou se você tem todo esse perfil baseado nas pessoas e quando chega 2 horas da manhã você pode ligar o computador e ver quantas pessoas estão acordadas para você conseguir orar por essas pessoas que talvez elas estejam com insônia ou querendo se matar? Que já aconteceu com muitas pessoas que a gente teve contato nos últimos dias? Como podemos dividir entre gestão de pessoas e as próprias tarefas? Acho que sei lá, a pessoa de repente está querendo saber de você, sei lá, como fazer também essa... Eu vou gerir pessoas e fazer a minha gestão. Estabelecer prioridades. Vou colocar meu exemplo. Eu sou cristão, né? Eu sou crente e eu sou casado. Eu preciso decidir quem eu vou servir primeiro. Eu sirvo primeiro a Deus. Mas existe uma pessoa de carne e osso em casa. Então eu também preciso servi-la e preciso liderá-la. Existem compromissos na comunidade que eu participo, que eu sou voluntário. Mas eles precisam passar por prioridades que eu tenho e que não invadam a minha esfera de intimidade. Isso dá para destrinchar também em 1 hora, mas assim, eu entendo que eu não sei quem perguntou, mas assim, deve ser questão de prioridades. E outra, acredito que essa pessoa que perguntou, ela deve estar talvez em confusão com a identidade dela. Peraí, o que eu fui chamado para fazer? Porque esse tipo de pergunta são de pessoas, eu já tive essa pergunta, são pessoas que estão em crise. Peraí, mas eu tenho que servir a Deus. Servir a Deus não é todo dia na igreja. Servir a Deus é você orar dentro de casa. Entende? Não é você pegar... Eu achava que era pegar o carro e ir para a igreja todo dia. Lei do engano, só dá prejuízo. Agora, você precisa entender para que você foi chamado para fazer.